Então, agora já começou a gravação. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse evento. Saiba que é um prazer ter a presença de cada um de vocês aqui. Para nós, esse é um momento muito importante, tudo aquilo que se diz em relação ao âmbito da educação é de extrema relevância, né? Então, eu acredito que vai ser de muito aproveitamento para todos que estão aqui presentes. Eu vou fazer uma breve apresentação. O meu nome é Ana Bem-vinda, eu sou educadora há mais de 25 anos, trabalhei no âmbito como professora, estado, município, em outros municípios, né? Hoje estou no município de Sumaré. Já trabalho há algum tempo na área de formação de professores e de 2017 para cá, também agora vivendo a experiência de empreendedora. Então, nós somos uma das idealizadoras, né, da EB Curso, que é Educacional Bem-vinda Cursos, uma empresa que trabalha no âmbito de auxiliar e apoiar professores que querem fazer a diferença na vida de seus alunos, né? Oferecendo cursos de graduação, pós-graduação, cursos preparatórios para concurso público e cursos profissionalizantes também, tá? Então, e junto a isso, né, a nossa empresa, ela possui a parceria com a UNAR e a FAEC, que são duas instituições de ensino superior no âmbito do EAD, que também traz essa oportunidade para que os professores, educadores e educadoras possam aprimorar o seu conhecimento, dentro de uma proposta, dentro de um trabalho que tem procedência, qualidade e um atendimento personalizado a todos os educadores, porque nós acreditamos que a educação ela precisa ser de qualidade, né? O conhecimento, e vocês merecem o melhor daquilo que nós podemos trazer, extrair dentro das nossas possibilidades com aquilo que nós temos também. E dentro dessa perspectiva, nós temos como um compromisso social trazer, então, ao longo do ano, temas que são relevantes para os nossos educadores e educadoras, né, estar trabalhando com os seus alunos e também no âmbito da gestão, da inclusão, enfim. Então, para começar o ano, né, nós sentimos essa necessidade, por meio do feedback dos nossos alunos e também professores, a importância de trazer algum tema que fosse relacionado à questão da gestão. Então, isso foi um pedido, né, que os nossos professores e professoras colocaram, que eles também gostariam que viesse algum tema que falasse sobre a questão da gestão. Então, dentro dessa perspectiva, nós optamos por, quando a gente convida algum profissional para fazer as palestras, um dos critérios que nós utilizamos é convidar profissionais que vivem a experiência, né? Então, nós sabemos que é importante a questão da teoria. A teoria, ela nos traz esse apoio, ela nos traz esse norte, mas também é muito importante dialogar com pessoas que vivenciam essa experiência na prática, no dia a dia. Então, nós convidamos profissionais que são de referência naquele ramo e que, com certeza, vão trazer contribuições valiosas e insights na prática que vocês buscam. Tanto aos alunos, como para quem já atua, né, no ramo, nós, então, temos essa preocupação de convidar profissionais que vivem essa experiência. E dentro desse contexto é que nós, então, fizemos o convite para a professora doutora Maria Gomes. Então, é uma profissional de excelência, desenvolve um trabalho muito importante no âmbito da gestão, referência naquilo que ela vai dialogar hoje com vocês aqui na palestra. Então, é uma pessoa que, com certeza, os seus ensinamentos, a sua experiência, o seu insight serão relevantes para todos nós. Tanto para quem está começando, né, está cursando
uma licenciatura, uma pós, como para quem já está vivenciando na prática, a prática da gestão. Então, por isso que nós colocamos dentro dessa perspectiva o convite à Maria Gomes, e desde já antecipo os agradecimentos, né, pelo aceite, por estar aqui conosco, compartilhando desse momento, trazendo essa oportunidade para que todos nós possamos aprender um pouquinho com ela. Né? E também, gente, nós vamos falar então um pouco do título, né? O título da nossa live hoje é Gestão Escolar, uma narrativa sobre o papel dos gestores. E aí ela vai, então, trazer para nós um pouco desse conhecimento e vai compartilhar conosco. E tem mais, né? Depois que nós terminarmos a palestra, então nós já vamos fazer esse combinado. Depois da palestra, nós vamos abrir para perguntas. Também, diversos profissionais já enviaram as perguntas ali no momento da inscrição, vocês colocaram as perguntas, né? Então, dentro do possível, a gente já vai... também nós vamos trazer algumas perguntas para serem respondidas aqui. E, no final, nós vamos fazer um sorteio, mas ainda é surpresa, tá bom? Fiquem atentos, fiquem aqui até o final, que vocês vão descobrir qual é o critério para serem sorteados, tá bom? Então, dentro desse contexto, eu passo a palavra para a doutora Maria Gomes. E, mais uma vez, Maria Gomes, muito obrigada pela presença, pelo aceite e por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, embelezando aí o nosso trabalho na área da educação, que é uma área que eu tanto acredito. Passo a palavra. Obrigada. E em nome da Ana, estendo meu agradecimento a todos os estudantes, já profissionais, já os que atuam aí na educação ou não, agradecendo a participação de vocês e algumas palavras carinhosas aí que eu tenho recebido. Agradeço muito. Agradeço a Ana e a empresa dela por sempre estar compartilhando comigo as necessidades educacionais e, na medida do possível, eu tenho contribuído na área da pós, né, Ana, com a psicologia da educação, agora com a área da gestão, e eu fico muito feliz, porque como eu sou uma pessoa professora que gosta muito de estudar, então essas oportunidades me fazem rever muitos conceitos, muitas experiências pelas quais eu já passei. Tá? E espero que eu tenha a contribuir com os meus erros, que foram e são muitos, e com as reflexões tentando acertar. Então, é sempre nesse movimento que eu vejo a gestão. Eu tento acertar, mas eu erro, mas é nesse erro que me constitui reflexão e novos encaminhamentos, novas decisões. É nesse sentido que é a nossa conversa hoje. Tá bom? Tranquilo. Tá ok? Então, a nossa conversa sobre gestão escolar é mais no sentido de uma narrativa da minha trajetória sobre o papel dos gestores. A minha formação é de doutora pela USP, e aí eu tenho esse @mariagomes.sumaré, que é o meu Instagram. Eu agradeço também ao NAR, que é a empresa que a Educacional Bem-vinda Cursos representa, e dizendo que eu estou à disposição. Na minha narrativa, eu gosto de colocar o meu percurso. Então, eu tenho um concurso de professor 1, né, professor da educação infantil e anos iniciais, desde 1991. Eu trabalhei 9 anos na educação infantil,
Trabalhei nos anos iniciais concomitante, já trabalhei à época, né, que era da 1ª à 4ª série, hoje seria 1º ao 5º ano. Trabalhei na rede estadual, municipal, de Hortolândia, de Paulínia. Fui coordenadora pedagógica na rede de Sumaré a partir do ano de 2000. Eu ingressei como coordenadora da educação infantil na Escola Parque das Nações, lá no Parque das Nações. Depois eu me removi, eu fiquei de 2001 a 2006 na Escola José de Anchieta, como coordenadora pedagógica também de 1ª à 4ª série, do Fundamental 1. Depois desse período, eu fui, pela progressão da carreira, eu passei ao cargo de diretora assistente em 2007, que eu trabalhei lá na região do Pserno, Parque Rosa e Silva, na Escola Neuza de Souza Campos. Aí, em 2008, eu já fui para o nomeado cargo de diretor de escola da rede municipal, em 2008, numa escola lá da região do Matão. E em 2013, eu assumi o cargo de supervisora municipal de ensino. Então, dentro da minha história de vida educacional, esse é um dos percursos. Entre diretor de escola 2008 e 2013, eu também fui convidada a participar do Centro de Formação, que hoje é o Cefens. Então, teve um acréscimo também para que eu pudesse não conhecer somente uma escola, um professor, mas uma rede. Isso foi muito interessante. E eu trago aqui uma foto que é de uma pequena prateleira do meu escritório de casa, onde eu tenho alguns títulos. E ontem eu fui até esses livros e pincei alguns para compartilhar com vocês aqui. E esse título da direita aí, esses 3 livros que vocês estão vendo aí, branquinhos, é um livro de educação para a paz, do qual eu faço parte de um grupo de estudos na Unicamp. Estou afastada momentaneamente, mas eu tenho um artigo nesse livro aí. Qual a minha habilitação para esse percurso na carreira da educação? Eu ingressei a partir do meu curso normal, que a gente fala, né, do ensino médio, magistério, que eu fiz pela Prefeitura Municipal de Sumaré, que era na Escola Anchieta. Depois eu fui trabalhar em 1991, eu fui trabalhar como substituta na APAI. E eu me encantei pelo trabalho na APAI, só que eu não poderia continuar lá. Eu não tinha a graduação. Foi aí que eu trilhei a questão de voltar ao estudo. Então, eu fui fazer pedagogia. Depois que eu fiz pedagogia, eu fiz um aperfeiçoamento na área de supervisão. Aí eu fui para Itu. Eu fiz psicopedagogia em 2006, na Unisal. A minha pedagogia foi em 1993, aí a psicopedagogia em 95, aí eu fiz gestão escolar como pós-graduação na Unicamp no ano de 2000, sendo que o TCC dessa pós lá da Unicamp, eu falo um pouco da gestão e eu conto o caso do livro preto
escolar, que depois eu vou compartilhar com vocês. Eu fui para o mestrado em educação em 2011, na Unisal, e a minha dissertação de mestrado, junto com o meu orientador, que é o professor Severino, eu foquei na gestão escolar, na questão dos bilhetes escolares, aqueles bilhetes que são trocados da escola para a família, da família para a escola. Também indico a leitura, tem muitos exemplos ali de atividade e atitudes, tanto de professores quanto de gestores. E o meu doutorado em educação foi na USP em São Paulo, que eu trabalhei já com uma outra etapa de ensino, aí são estudantes do ensino médio. Então, nessa perspectiva da tese, do doutorado, eu trabalhei com projeto de vida e felicidade de jovens do ensino médio de 5 regiões brasileiras. Então, eu fiz pesquisa em 5 regiões brasileiras. Também é um ganho para nossa profissionalização, tá? E eu coloquei essas interrogações aí porque, será que eu paro por aqui? Essas oportunidades criadas de conversar, de falar, de rever títulos, obras, teorias, me instigam a mais. E aqui eu adentro a nossa conversa dando um panorama sobre visão de gestão. Então eu apresento, nós temos muitos tipos para esse panorama. Nós temos a gestão centralizada, a gestão compartilhada, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de pessoas. Mas o foco aqui, eu pensei 2, a gestão centralizada e a gestão descentralizada. Na gestão centralizada, a conhecida como burocrática, eu coloco esses ícones aí como as relações verticais, a relação de hierarquia. Então, nós temos o diretor no comando, aí nós temos os coordenadores, os professores e os funcionários, e abaixo desses 2 nós temos alunos e pais. Então, essa é a apresentação de uma visão hierárquica. Então, nesse modelo hierarquizado, o diretor assume toda a responsabilidade da supervisão das tarefas, a comunicação é verticalizada, é sempre a partir do diretor, e a ênfase é nos resultados assertivos. Esse é um modelo clássico, mas que ele tem mudado ao longo dos anos, e ele tem migrado para as decisões compartilhadas. Nesse modelo, o diretor determina os papéis de cada um, as regras são mais impostas do que negociadas, e as decisões nem sempre são compartilhadas. Muitas vezes são compartilhadas, mas fica no diretor a decisão final. É só uma visão geral, pessoal, para a gente ter uma noção da evolução do que eu quero tratar aqui. Aí nós vamos para um panorama de gestão descentralizada, que ela também é chamada de democrática, onde as relações elas não são mais verticalizadas, elas são horizontais. Nessa visão horizontal, a prioridade é a participação de toda a gestão e de toda a comunidade escolar. Então, eu trago aí à direita para vocês, como se fosse uma engrenagem, tá? Nós temos os gestores, nós temos os funcionários,
e nós temos os alunos e pais. E nessa imagem, eu quero demonstrar, não sei se consigo, mas é uma articulação. Não, o diretor é só para efeito didático na imagem, ele está em cima, mas é cíclico, tá bom? Muitas vezes o protagonismo vai estar no aluno, no pai, outras vezes do funcionário, outras vezes nos gestores. Então, para a gente perceber um pouco desse movimento, dessa gestão de relações horizontais. Então, a base dessa gestão descentralizada prioriza a participação da comunidade escolar, onde, nas tomadas de todas as decisões, na programação dos objetivos, sejam eles escolares, sejam eles sociais, na implementação das atividades, tanto pedagógicas quanto sociais, que são oportunizadas pelas unidades escolares, com uma proposta colaborativa entre diretor, coordenador, funcionários, alunos e pais. Essa colaboração, ela sai daquele aspecto que abrange para os gestores somente a parte administrativa e ela entra para outra esfera de colaboração em todas as instâncias, porque também dentro da escola nós temos que gerir administrativamente papéis, nós temos que gerir finanças, nós temos que gerir programas educacionais, programas de verbas, tudo isso eu falo um pouquinho depois com vocês. Então, dentro desses dois panoramas de gestão, eu tenho um exemplo aqui de quando eu fui para a escola, tentando essa gestão descentralizada, o que eu percebia? Eu percebia que a escola e nós, do âmbito escolar, não colaborávamos com os professores, por exemplo, numa reunião de pais. Porque nós fazíamos a pauta e colocávamos toda a demanda burocrática da escola, essa pauta era dirigida aos professores para que eles discorressem com os pais, e a importância do trabalho do professor, que é o aspecto pedagógico do ensino e aprendizagem dos alunos, ficava com pouco tempo, porque a reunião não tem também tanto tempo, os pais também não têm tanto tempo, e muitas vezes os horários disponibilizados não contribuem para a maior participação dos pais, da comunidade, dessa maior representação. Então, quando eu percebi isso no meu primeiro ano de gestão escolar como diretora, eu pensei, eu tenho que trazer também esse papel burocrático para conversa com os pais, na reunião de pais, não só para os diretores, mas para a equipe gestora. Então, eu saio da visão de diretor, que é daquela visão hierárquica, e eu parto para a visão de gestor, nessa visão colaborativa. Então, qual foi a ação naquele ano de 2008? Eu, na organização, conversei com a equipe e nós fizemos reuniões parceladas, né, em períodos distintos, horários distintos, e organizamos o pátio da escola com a apresentação. Então, ali nós, gestores, compartilhamos com os pais a parte burocrática. Então, o coordenador, o foco ficou na gestão pedagógica, dos trabalhos desenvolvidos, da questão dos livros, da questão do material escolar. O orientador ficou com a organização das necessidades compartilhadas para
para a melhoria das relações entre a comunidade, alunos e escola. Eu, diretora, gestora, fiquei com a parte das verbas, da PM, do conselho de escola, de toda essa parte burocrática. E, terminado esse período, combinado o tempo, os pais se dirigiam para dentro da sala de aula específica. Aí o foco do professor era conversar com os pais sobre o seu ensino e sobre a aprendizagem dos alunos. Então, essa é uma experiência que eu gosto de colocar, no sentido de que a gestão compartilhe de todos os momentos de atuação na escola. E eu chamo isso de uma pré-assembleia, né? Uma pré-reunião lá no pátio. E depois eu venho aqui com vocês, tentando nessa figura, compartilhar essa relação horizontal, em que entre essa equipe gestora e estendo aí, como a gente sacou o foco no papel do gestor, mas eu estendo aí também, nessa relação de trabalho horizontal, as diferentes instâncias, a comunidade, os alunos. Então, essa flecha, ela não indica um para um lado e outro para o outro, não. Ela indica que todos estão em todos os lados, tá? Em todas as direções. E o objetivo é uma convergência nas ações e tentar a melhor decisão. Por que eu falo tentar? Porque o papel dos gestores nessa gestão compartilhada está aberto aos erros. E a reflexão é um papel dos gestores também e da comunidade participar dessa reflexão no sentido de melhoria da atuação. Aí nós seguimos aqui para um pano de fundo do papel do diretor. Aí eu coloco que, como um maestro, ele concilia o pedagógico, o administrativo, aí como a equipe. Por que maestro? Aí eu me reporto ao maestro e sua orquestra. O som tem que estar em sintonia. E o maestro ali, ele tem uma percepção de ruídos, que é aí onde ele trabalha com a sua equipe. E o diretor também, e toda a equipe gestora. Pela escuta do pedagógico, do administrativo, das relações sociais com a comunidade, com os alunos, com os funcionários, é aí também que ele vai buscar a conciliação e a sintonia, tá? E nesse papel de diretor, ele administra, sim, ele administra lei, normas em prol da dinâmica escolar, do cotidiano da sala de aula, ele busca conhecer os alunos, os pais, o diretor ele tem um papel ativo. E eu coloco para ele 3 perfis básicos, porém esses perfis eles têm que ter um equilíbrio na ação. Equilíbrio porque, como diretor, eu não posso ser, não é que eu não posso, eu não devo ser só administrador, eu não devo ser só o pedagógico e não devo ser só o sócio comunitário. Eu tenho que ter um equilíbrio entre essas 3 esferas. Mas eu tenho que dar conta das 3. Então, o que nós temos? Aí eu falo de experiência da rede em que eu atuo. Nós temos talentos complementares, que é o que eu estou chamando aqui. Esses talentos complementares me auxiliam na administração escolar, no suporte pedagógico e no suporte com a comunidade escolar. O pedagógico ele vai priorizar a qualidade do ensino, o projeto pedagógico, a supervisão e a orientação pedagógica. Aí, como talento complementar, eu vou trazer a figura do coordenador pedagógico. Nesse papel de perfil sociocomunitário,
o diretor ele realiza uma gestão democrática com a participação da comunidade escolar na tomada de decisão. Mas ele, será que dá conta de fazer isso sozinho? Então, o talento complementar que eu trago é da rede que eu atuo, o orientador educacional. E venho contribuir também, ao finalzinho, com o mediador, que não é da rede que eu atuo, não tenho familiaridade, mas achei importante trazer para vocês. Então, agora, eu falo um pouquinho de um talento complementar aqui, que é do coordenador pedagógico. Ele dá suporte aos professores. O foco do coordenador pedagógico, nessa gestão compartilhada, ele vai focar mais na atividade dos professores. E esse suporte vai estar relacionado ao ensino e aprendizagem. Então, como meu aluno aprende, como eu ensino, tá? E a organização dos registros gerais de toda de todo esse aprendizado, de todo o trabalho com os professores, e o coordenador também, ele faz... Oi? Por quê? Não é comigo, né? Ele faz devolutivas para melhoria contínua desse suporte do papel de coordenador. Então, ele auxilia na demanda pedagógica dos educadores, ele acompanha o trabalho docente em relação aos processos teóricos e metodológicos de ensino-aprendizagem. De forma construtiva, ele busca essa relação teoria e prática, quais são os fundamentos disso. Ele atua na revisão de planejamento dos professores e atua em colaboração com esse planejamento. Ele atende demanda dos alunos com dificuldades de aprendizagem, buscando dar suporte aos professores. E uma outra esfera desse papel é estar atento às transformações educacionais. E o que nós vivenciamos agora nesses 2 anos de pandemia, trouxeram contribuições e decisões que a gente teve que se reorientar no papel de coordenador, no papel de diretor, no papel de orientador, e o coordenador especificamente, orientar os professores, né, a trabalhar com melhores e inovadas possibilidades metodológicas nas teorias de ensino. Uma delas, que a gente se apropria aí a partir da pandemia, é a do ensino híbrido e o uso de tecnologias, que a gente vai conversar um pouquinho depois. O coordenador pedagógico também é responsável por um repertório de documentos pedagógicos, então ele tem aí uma demanda de documentação pedagógica, ele tem atas de reuniões pedagógicas. Na rede em que eu atuo, nós chamamos de reunião de coordenação, que são seminares, que aí elas se constituem um alinhamento pedagógico. Além disso, o coordenador ele trabalha com a frequência dos professores, com orientação dos diários de classe. Hoje nós temos os diários virtuais, com planos de aula, orienta sobre revisão de planejamento, ele participa de debates sobre o projeto político-pedagógico da escola, mas na perspectiva do ensinar e do aprender. Ele participa de avaliações em processo, avaliações diagnósticas, avaliações de meio, avaliações de fim. Ele orienta os docentes para as reuniões de pais na perspectiva pedagógica, tendo essa parceria produtiva, dando feedback
aos pais, ele orienta na formação continuada. O coordenador também tem um papel de formador dentro da escola. Então, nas coordenações, ele pode instituir formas colaborativas de estudo na coordenação, conforme as necessidades. Não fica só na esfera, eu é que tenho que estudar isso para passar ao meu professor. Eu posso organizar e estudar com meus professores. Ele dá devolutiva sobre diferentes contextos, ele dá devolutiva para direção, para professores, para pais, ele vê a necessidade dos professores e alunos. Então, nesse sentido, é o papel do coordenador pedagógico. Vivenciei esse papel por 8 anos, é um papel muito importante, bem denso, e que a gente cresce muito com ele. Agora eu vou um pouquinho para o papel do orientador educacional. Aí eu quero compartilhar aqui com vocês, pessoal, que eu não exerci o papel de orientador educacional que tem na rede que eu atuo. Porém, em muitos momentos, como gestor da escola, você atua nesse papel. Então, foi importante que eu conhecesse qual é a atuação, qual é o foco, qual é o papel. E em busca disso, eu aprofundei nos meus estudos. Então, para o orientador educacional, como outro talento complementar para a gestão escolar, ele atua mais voltado, enquanto o coordenador voltado ao pedagógico e aos professores, o orientador educacional ele vem para o desenvolvimento dos alunos e o suporte para os alunos e a família. Então, ele vem também com reflexão sobre valores morais, éticos, resolução de conflitos, que é mais para o foco do orientador educacional. E para esse papel, ele zela pelo processo de aprendizagem também e a formação dos estudantes, auxiliando o docente na compreensão dos comportamentos do aluno. Aí é importante, quando há os conflitos, também compartilhar as decisões, os encaminhamentos para melhoria da qualidade da minha atuação. Então, o orientador educacional, ele se preocupa também com conteúdos atitudinais. Dentro desses conteúdos estão aí valores, atitudes, normas, dentro de uma perspectiva ética. E o que nós encontramos muito nessa esfera? Nós encontramos algumas coisas que são veladas, que são ocultas, que ocorrem por trás dos bastidores. Do que eu estou falando? Hoje, muito mais estudado, muito mais literatura sobre o tema, né? Estou falando de bullying, estou falando de conflitos de relações interpessoais, estou falando de agressão, de ameaças. Então, o orientador educacional e também os professores e toda a equipe, e também não tiraremos a responsabilidade dos pais nisso, uma gestão compartilhada nesses aspectos. E entender os comportamentos, propor encaminhamentos, de tudo que ele nota. Também, às vezes a demanda não chega, mas quando ele circula pela escola, ele observa algumas coisas nos espaços e que ele convive com os estudantes. E ele também deve atuar como uma ponte entre a escola e a comunidade, entendendo sua realidade, ouvindo e abrindo para o diálogo escola-família. Então, o orientador educacional, ele traz um vínculo da escola com as famílias. Um pouquinho mais desse papel do orientador, na questão da orientação aos alunos em seu desenvolvimento, na formação de seus valores,
atitudes, emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos também é uma temática muito atual nos grupos de pesquisa, nas universidades, que a gente trata da afetividade na escola. Depois eu trago também títulos para vocês nesse sentido. Então, o orientador educacional aí, ele vai dialogar com os alunos, professores e toda a comunidade. Ele vai participar da organização e da realização de projeto político-pedagógico da escola, mais voltados aí do projeto político-pedagógico para a esfera da relação escola-família. Ele vai buscar compreender o comportamento dos alunos, orientando, né, nas suas ações, os professores, em relação a estes. Ele vai auxiliar os professores e alunos nas dificuldades de aprendizagem. O orientador, ele auxilia o coordenador com foco nas atividades pedagógicas com o professor. E o orientador, na montagem das turmas, na frequência, na organização dos horários, para participação de reforço escolar, recuperação paralela. Também o orientador ele medeia conflitos entre alunos, professores e comunidade, como já discorri aqui. E ele também utiliza-se da legislação educacional, caso necessário. Ele faz uso do ECA, da legislação, do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e da Juventude. Ele é um observador dos maus tratos, de encaminhamento disso, de observação dessas relações. Então, o papel do orientador educacional, também na esfera da gestão escolar, ele não é verticalizado, ele é horizontalizado e precisa da contribuição da equipe gestora, dos próprios alunos e dos pais. Ai, Maria, mas como os meus alunos vão contribuir com os conflitos? Ai, não entrando em briga, não fazendo agressão? Não. A gestão pode pensar em assembleias docentes, em assembleias de alunos e assembleias de famílias, tá? Um pouquinho também que eu trago aqui na literatura para vocês. E assim, gente, se eu fosse trazer, pontuar, me estender em cada espaço, por isso que é um panorama, é uma visão geral. E aqui eu vou entrar assemelhando-se ao orientador, o professor mediador, chamado de PMEC, professor mediador escolar e comunitário. Eu conheço que há esse trabalho na rede estadual, mas eu nunca conversei com alguém que tivesse atuado. Seria interessante até a Ana trazer alguém nesse perfil para conversar com vocês. Mas eu trago um pano de fundo de uma pesquisa que eu fiz, né, a título de informação complementar. Eu não atuei. Ele é um professor que trabalha com a mediação pedagógica e educacional, é um facilitador e um motivador da aprendizagem, ele colabora para que os alunos atinjam seus objetivos, e aí a rede estadual tem um trabalho forte nos projetos de vida para os alunos. Esse professor mediador tem uma prática que utiliza técnicas de mediação para resolver conflitos por meio do diálogo, respeito, à coletividade e respeito à individualidade também. Ele atua sobre a necessidade de construir e manter o respeito mútuo, essa construção do diálogo também é importante. Tem um papel de restaurar vínculo entre as partes afetadas no problema, buscar acordo de interesse mútuo, e com essa prática surgem benefícios
e esses benefícios eu estendo também aos outros papéis complementares que eu apresentei. Construção do diálogo e respeito mútuo, que eles são construídos, pois foram internalizados, não veio de fora para dentro, não é alguém que falou, você tem que fazer assim, assim, assim. Quando se trabalha com o conceito de assembleia e de resolução de conflitos, o respeito é mútuo. Então, tem o individual e tem o coletivo. O que é bom para mim e que também é bom para todos. O aprendizado de valores no sentido de moral e ética, de sentimentos, da relação afetiva, do protagonismo dos alunos, de melhoria nas relações interpessoais, de prevenção de futuros conflitos. A partir do momento que a gente começa a compartilhar esses desafios, a gente começa também a prevenção em relação a eles. E a questão de que ele trabalha também com a cultura de paz, que a cultura de paz é uma prática, ela deve ser uma prática escolar, tá? E aí, como inspiração, eu venho pedir licença a vocês e dizer que eu não estou trazendo receitas, eu trago erro de experiência que me fizeram refletir sobre o meu papel de gestor. Então, eu trago inspiração. E uma destas inspirações é que eu coloco os erros, os meus erros, alguns acertos, algumas intervenções, nessa tese, nessa dissertação de mestrado, aí do lado esquerdo, que é intitulada Revelações, Poderes e Afeto nas entrelinhas do bilhete escolar, do meu mestrado em educação. Então, por meio dos bilhetes, da minha experiência com essa troca de bilhetes na escola, isso me causava um conflito na gestão. E eu levei esse projeto para a Unisal e participei, e fui selecionada. E de toda a esfera de problemas que eu via na gestão, o foco foi nos bilhetes, que segundo o meu orientador, o que me incomodava mais. Então, esses bilhetes, eles interferiam na relação comunidade-escola. E onde eu busquei esses bilhetes? Eu busquei na parceria com os professores, os bilhetes que eram trocados deles com as famílias, e também eu solicitei os cadernos dos bilhetes da classe. Então, ali também tinha muita coisa de conflito, de resolução, de formas de agir, muito interessante. E, assim, seria uma leitura interessante. Numa próxima vez também posso fazer uma apresentação dessa dissertação bastante interessante. Mas eu tenho um exemplo de memória que eu fui apresentar esse meu trabalho de mestrado numa escola, numa coordenação, ok? E aí a gente percebe que no âmbito da escola, nós temos ainda gestão pedagógica, agora falando de todo tipo de gestão, até a gestão de sala de aula, mais democráticas e ainda autocráticas, né? Autoritárias. Então, conforme eu mostrava as lâminas do PPT, ia conversando como eu estou falando com vocês aqui, os professores murmuravam, tá certo, quando tinha uma punição, tá errado, quando se propunha algo diferente. Então, a gente conhecer como é o nosso ambiente escolar, aquele que a gente atua, é uma dica que eu deixo para vocês, de refletir sobre isso,
tá? Seja levando alguém, seja compartilhando aí com o trabalho de assembleias, e quem precisar de ajuda, estou à disposição. E o segundo título aqui é o meu trabalho de doutorado, que aí é tese, ele tem que ter algo de inédito para ser uma tese de doutorado, e nesse sentido eu venho trazer da atualidade, como eu disse para vocês, a dimensão afetiva, que é a questão também da felicidade. Nos projetos de vida dos jovens, um estudo na perspectiva da teoria dos modelos organizadores do pensamento. Aí a gente já fala de metodologia e método, mas a questão da felicidade, eu trago também uma indicação de título para vocês, de William Damon, que é o cerne do meu trabalho aí do doutorado na USP, e os projetos de vida dos jovens. Então, na dimensão aí dos modelos organizadores, então, a gente está trabalhando com o pensamento. Qual é o pensamento dos jovens em relação ao seu projeto de vida? E, embora a gente diga, seja jargão, a gente dizer, os jovens não querem mais, querem saber de nada com a família, não querem estudar, os maiores... na tese, a maior concentração de modelos foi um projeto de vida voltado para ajudar as famílias, voltado para a religião e voltado para o estudo. Então, para o projeto de vida na perspectiva pessoal, estava sempre relacionado à família e à religião, e o estudo como forma, como estratégia de alcançar. Então, essa é a minha inspiração para vocês. E aqui, na minha dica, como não poderia deixar de ser, a gente tem que estudar, fazer grupos de estudo. E se eu for estudar, que é o que vocês estão fazendo aqui, tá aí o logo da UNAR, já estudei lá, fiz um curso de uma segunda licenciatura lá em arte, gostei bastante, e tá aí a proposta. E aí na esquerda, Educacional Bem-vinda Cursos, que pode trazer para vocês aí, na perspectiva aqui do que a gente está falando, maiores contribuições, tá bom? Então essas são as dicas para vocês partirem para uma gestão, tanto de sala, quanto de gestão, diretor, coordenador, orientador, mediador, estudar e conquistar. E agora eu compartilho com vocês deste livro de Educação para a Paz e a Tolerância, Fundamentos Teóricos e Prática Educacional. Aqui do lado direito, eu tenho, no capítulo 4, Relações de Poder no Cotidiano da Escola, o papel do gestor na educação para a paz. Então, por que eu indico a leitura desse capítulo? Porque tem toda uma teoria do papel do gestor, só que eu coloco foco na educação para a paz. Porém, é tudo do que a gente discorreu até aqui, que é nosso papel, tá? Então, deste livro, eu vou pedir licença a vocês para ler um trechinho do livro preto, tá? Só que antes, como eu quero conversar com vocês, eu já vou passar para outra tela para eu poder voltar aqui na câmera com vocês, tá bom? Então, aqui eu trago também algumas referências de administração escolar, na dimensão de gestão escolar e as competências, administração escolar com Vitor Paro, na gestão escolar com Heloísa Luque,
da minha dissertação de mestrado, Revelações, de Maria Gomes, a dimensão afetiva do meu doutorado, Maria Gomes, e também fiz consultas em sites educacionais, com finalidade educacional, e as imagens também são meramente ilustrativas, de domínio público, com finalidade educacional. Quero agradecer a todos, o meu e-mail, meu Instagram, que depois a Ana compartilha com vocês. E aí eu peço licença para voltar à câmera e fazer a leitura de um trechinho e dar alguns exemplos. E também tenho as indicações de leitura e algumas perguntas que estavam na inscrição, que eu já passei por elas. Tá bom, pessoal? Eu me estendi um pouco mais, porque a gente se empolga, né? Eu me estendi um pouco mais aí na apresentação das lâminas, mas eu vou colocar aqui os casos, e tem um caso que eu preciso ler, que está no livro da Educação para a Paz, e depois os outros 3 casos são bem simples e rápidos, só mesmo a título de colaboração. Então, aqui na página 107, eu tenho a minha inserção na gestão. Então, enquanto gestora de uma escola do interior do estado de São Paulo, porque quando a gente escreve alguma coisa, às vezes é prudente que você não identifique o local, então isso serve para os TCCs aí de vocês, né? A gente indica ao leitor um posicionamento geográfico, mas você não dá os nomes. Então, enquanto gestora de uma escola do interior de São Paulo, meu interesse se volta para o cotidiano de uma experiência profissional enquanto gestora escolar, em que a formação e conhecimento acadêmico, o meu, no final da década de 70, não deram suporte a contribuir a construir uma prática democrática diferente daquela a qual cresci. Vivi e fui formada autoritária e hierárquica, muito diferente da gestão democrática pregada, ensinada e necessária à cidadania e à democracia atuais. Então, eu me coloco que a formação que eu tive é uma formação clássica, em que o modelo é o modelo hierárquico, tá? Aí eu venho dizer a vocês sobre um caso, deixa eu ver onde ele está aqui, na 118, eu venho trazer o meu cotidiano escolar enquanto gestora, construindo relações de poder. Então, esse caso, ele está voltado para as relações de poder que se instauram na gestão escolar, tá? Um caso real, mas é uma reflexão particular, porque aconteceu na minha vivência de gestão. Dia de trabalho. Toda vez que estou indo para a escola, percorro em torno de 3 quilômetros e vou tentando planejar o meu dia no sentido de deixar as coisas caminharem bem. Caminhar bem por quê? Será que tenho problema sempre? As coisas estão mal assim? A resposta que dou a você é a mesma que dou a mim diariamente. Não sei o que vou encontrar. O cotidiano escolar é de tantos imprevistos que já não sei mais se isto é bom ou ruim. É preciso refletir, observando por diferentes ângulos. Aí eu falo mais algumas coisas, tal, só para dar um panorama para vocês. Deixa eu pegar aqui o caso em si. O caso real, o livro preto. Fevereiro, iniciam-se as aulas, tudo novo para mim.
Isso foi o meu ingresso na gestão, tá, gente? Uma nova unidade escolar, terreno já pisado por anos por outras equipes de gestão administrativa. A equipe docente permanece quase que inalterada, detentora de saberes sobre o cotidiano das relações, que para mim eram novidade naquele espaço e tempo. Vou me impondo e expondo, preciso conhecer e me dar a conhecer. No corredor da escola, uma carteira, nesta, um menino, sentado, olhos escandalosamente fixos no professor, o punido, sem poder. O professor, por sua vez, em pé, olhos escandalosamente fixos no aluno, o punidor, com poder. Eu, um pouco aquém de ambos, olhos escandalosamente assustados, mediador. Qual o meu poder? O cenário estava armado, mas não se tratava de um teatro, era real. Fiquei parada, observando e não sendo observada. A professora em pé, livro negro nas mãos, freneticamente balançando na frente do rosto do aluno. Este permanecia sentado, imóvel, com olhar de pouca importância, ao ouvir as indagações da professora. Você pensa que faz o que quer? Se sua mãe não te dá educação na sua casa, aqui você vai respeitar, porque eu não sou nada sua e não admito que me falte com respeito. O aluno continua imóvel, sem manifestação de censura ao ato da professora. Então, esse é o relato do caso. Então, certamente, o aluno sempre esteve cerceado por esse mesmo tipo de tratamento em outros anos escolares. E seu silêncio perturba a relação. Continua a professora. É sempre assim. Todo ano, a mesma coisa. É por isso que está ainda na terceira série e não vai conseguir ser educado nunca. Não aprende, não sabe ler e nem escrever. A família toda é assim. Que família? Tem uns 10 irmãos e cada um de um pai. E a sua mãe não está nem aí. Não aparece nunca na escola. O livro preto continua a balançar na frente do aluno que continua a ouvir. Está vendo esse livro preto? É para advertência. E se eu escrever seu nome aqui, sua mãe vai ser chamada pelo conselho tutelar. E se não resolver, você vai ser expulso da escola. Eu, enquanto gestora, estava na escola apenas uma semana e ainda não conhecia as formas de relacionamento e de resolução de conflitos entre os docentes e demais agentes escolares. Passei a conhecer tais formas a partir desse caso. Fiquei perplexa e me senti sem ação. Nesse momento eu fui descoberta. Até quisera não ser, mas fui. Não sabia como desenrolar aquela situação. Só sabia que algo estava muito errado. Não houve tempo de refletir sobre a situação. Fui chamada em cena pela professora. O problema foi transferido a mim, que nem sequer sabia do assunto, mas deveria resolvê-lo. Percebi neste momento que estava instaurada a rede de relações de poder. Aluno, professor, diretor. O aluno até então sem direito à réplica. O professor cheio de considerações. E como se não bastasse, eu cheia de convicções. De que elas me serviriam nesse momento? Como desenrolar esta situação? O que faço e como faço? Nem sempre o mais certo a fazer. Então, eu finalizo aqui dizendo que não sei o que pensei, mas sei o que fiz. Saquei o livro preto das mãos da professora, como se lhe tirasse uma arma. Disse que eu conduziria os registros, um poder sobre outro, em cadeia. Ela me respondeu que geralmente esse registro era feito por um outro funcionário da escola. Um novo elemento se configura nas relações existentes. Fui caminhando pelo corredor enquanto folheava o livro. Percebi que os registros eram realmente de um funcionário da escola, outra instância autêntica e determinada de poder neste cotidiano.
o registro era sempre muito taxativo das ocorrências sobre o comportamento dos alunos. Aí eu encerro, aí tem toda uma discussão teórica, e falei com vocês aqui sobre excertos, né? E além do livro preto, eu venho trazer para vocês que, assim, os gestores que se preocupam, pesquisam e refletem sobre o cotidiano das escolas têm maior compreensão nas formas de entendê-lo e atuar sobre ele para contribuir com a educação e para a paz para a educação para a paz e tolerância nas escolas. Nessa perspectiva, Ana, tem mais uns 3 pequenos casos aqui. O livro preto, ele foi muito significativo, pessoal, para mim, porque ele é que me trouxe a necessidade, o conflito instaurado e a necessidade. Mas para eu poder atuar com essas necessidades, eu também precisei ir em busca de conhecimento. Eu precisei de perfis complementares, eu precisei de professores, eu precisei de literatura. Então, a gestão não é um ambiente fácil, mas é um ambiente rico de experiências. E eu quero dizer que eu erro sempre, continuo errando. E tem um caso que aconteceu, que eu chamo de caso da pizza. Tinha uma cantininha escolar, uma criança comprou a ficha na cantina para pegar depois a sua pizza e perdeu a ficha. Aí a funcionária veio trazer para a diretora. Aí eu falei assim, fulano, mas eu não... vamos ter que procurar a sua ficha, né? De pizza. Se alguém encontrar, possivelmente vai trazê-la. Aí eu sei que é sua. Aí nisso chega uma outra criança, aí o funcionário também leva para a diretora. Então, nesse sentido, que a gente tem que trabalhar também na gestão de compartilhar encaminhamentos que sejam em sintonia, para toda a equipe poder atuar. Aí esse aluno me entregou a ficha, eu trabalhando com afetividade na escola, né? Falei, que bom que você trouxe. Você sabe que tem um aluno muito triste, preocupado que ele perdeu a ficha e ele está com fome. O aluno é tal, você se encarrega de entregar para ele? Nossa, eu achei que eu estava demais, né? Trabalhando a afetividade na escola. De repente, eu acabo com a condução de uma resolução participativa, afetiva, democrática. Eu viro e falo para o aluno, então eu vou dar uma ficha para você também, para você comer uma pizza. Aí, refletindo sobre isso, o que eu fiz? Eu trabalhei com recompensa. Então, um aluno fez isso como um valor moral, e eu fiz todo o encaminhamento assertivo e errei quando eu quis valorizar a atitude do aluno, mas eu valorizei moralmente que seria esse o caminho, para ele crescer nessa perspectiva moral, aí eu dei recompensas, então aí eu apago uma história. Então, nesse sentido, que esses pequenos exemplos nos fazem refletir e ver os nossos erros e acertos, né? Outra coisa também nessa perspectiva da afetividade é manifestar o nosso sentimento. Eu recebi 2 alunas que brigaram, ficaram de mal, e elas vêm para a mesa da direção. Aí, eu com aquela parte administrativa toda, documentação e as meninas que brigaram. Aí eu olhei para elas, trabalhando com a questão da escuta. Eu as ouvi, mas
também disse que elas precisariam me ouvir. Então, abrindo esse diálogo, o vínculo para a conversa. Aí eu disse a elas, em pequenas palavras, né, que eu estava cheia de trabalho naquele momento e que o que elas tiveram foi um problema, um conflito passageiro, que elas poderiam resolver entre elas, e que eu estava tão nervosa naquele momento, que se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia prejudicá-las. De repente, pessoal, no que eu olho para elas, elas estão de dedinho dado, olhando para mim, não, diretora, nós já ficamos de bem, nós estamos de bem. Sabe, aquelas coisinhas de garota, que é uma panelinha com uma e a outra fica ferida. Então, nesse sentido. Então, a gente também pode expor os nossos sentimentos e dizer que se fizer alguma coisa naquele momento, a gente pode errar. Então, a gente precisa se dar um tempo também. E eu estendo isso para toda a esfera da gestão. Muitas vezes a gente precisa acolher o desafio e se debruçar depois sobre ele para ver a melhor maneira de compartilhar e de agir. E também coloquei na escola uma caixinha de sugestões. Deixei no intervalo, escrevi lá, e a maioria das sugestões de quem eram? De alunos. E aí a que mais chamou atenção foi no sentido de que a maioria pedia 2 intervalos. Um intervalo para comer e um intervalo para brincar. Porque o tempo do intervalo, ele tinha que fazer uma opção. Ou ele brincava, ou ele comia. Porque a gente colocava na escola cordas, bolas, para circulação dos alunos, né? Então, 2 intervalos é uma pedida, viu, gente, dos alunos no âmbito escolar. E também coloquei um painel de sentimentos. Então, tinha um painel na quadra, no pátio da escola, enfeitei aquele painel, tá? Pus os dizeres lá, porque eles podiam pôr fotos, que eles podiam pôr bilhetinhos, tal. Então tinha bilhetinho lá para fulana de tal, para o aluno tal, para a professora tal. E aí todo mundo visitava aquele painel de sentimentos, esperando que tivesse alguma coisa para eles. Aí não quando uma funcionária deixou um bilhetinho, colocou queridinha da diretora, perto de uma foto, porque uma funcionária pôs uma foto que ela tirou minha e dela e colocou lá. E aí a gente começa a perceber os sentimentos das pessoas. Então, aí a gente devolve bilhetinhos, que nada, né? Fazendo esse vínculo de uma forma, com uma estratégia tão simples, mas carregada de significado. Então, Ana, esses são alguns dos exemplos, tem muitos outros, mas que eu deixo aqui de contribuição para todas vocês e me coloco à disposição. E como organização didática, tinha algumas questões na inscrição, eu eu escrevi alguma coisa sobre elas, tanto eu posso colocar aqui, como eu posso digitar e encaminhar para a Ana, e também se tiver algumas perguntas novas no chat para encaminhar depois. Eu fico à vontade, Ana, eu tenho aqui, ó, a pilhinha de livro para mostrar para vocês. Posso só mostrar esses títulos, e aí, com as perguntas, Ana, eu relacionei cada título com as perguntas, que eu acho melhor aproveitado. Eu não estou ouvindo você, Ana. Não, perfeito, Maria Gomes. Eu acho que é isso mesmo. O objetivo, realmente, quando você mostrar a questão dos títulos, né, os livros,
Por isso que é importante visualizar essa questão das questões antes, né? Porque assim já vai atendendo aquilo que o pessoal eles colocaram como dúvidas ali, que são assim algumas bem pontuais da questão da gestão, né? Isso, e aí eu coloco... na realidade, eu filtrei ali, transformei em 10 questões, e em todas elas, o que tem o vínculo efetivo com gestão, eu tenho aqui o título de gestão, as perguntas relacionadas às novas tecnologias, eu tenho título sobre novas tecnologias, as perguntas relacionadas à indisciplina, também tenho títulos aqui, e em relação à gestão, a questão de mobilização de verbas, eu discorri algumas coisas. Então, eu acredito que seja melhor eu pegar essas questões, ao invés de dizê-las aqui, eu respondê-las e já indicando os títulos. Mas eu pediria licença, então, só para eu mostrar os títulos que eu tenho aqui. Perfeito. Tá bom? Aí eu não farei relacionado às perguntas, tá bom? Neste momento. Tudo bem. E nós já estamos aí 10h30, né? Eu acho que a imagem sai invertida, né, Ana? Tá, mas está saindo, está vindo de uma forma correta para nós aqui que estamos assistindo. Ah, tá. Porque para mim está invertida. Então, esse é o livro que eu tenho, o artigo, tá? Do Grupo de Educação e para a Paz e Tolerância. Quando o grupo fez, acho que 5 ou 10 anos, nós editamos esse livro, tá? Então, o artigo 4º é sobre gestão escolar e tem muitas outras coisas aqui importantes para vocês. Aí eu trago aqui para vocês o ensino híbrido, né, da Baci, do Tanzineto e da Trevisani, sobre ensino híbrido. Aqui tem metodologias ativas, tem a tecnologia, tem a formação na sala de aula, né, dos espaços, é recomendado a vocês. Aqui, do Puig e outros autores, a coordenação é do professor Ulisses Araújo, da USP. As áreas de interesse aqui são de magistério, pedagogia, psicologia, educação. Então, democracia e participação escolar. Junto com esse daqui, eu tenho um pequeno no tamanho, mas grande em possibilidades, que vai tratar de Assembleia Escolar, um caminho para a resolução de conflitos. Então, esse é um livro inicial aí para quem quer se ambientar aí na questão de assembleias escolares, docentes, com as famílias, com a comunidade. Tem um livro do Lataille, tive aula com ele, já trabalhei com produção dele. Esse título, Limites, 3 dimensões educacionais. Então, ele vem aqui trabalhar com a questão dos transpor limites, respeitar limites e impor limites, numa visão democrática. Esse aqui da Luciane Tonheta e da Thelma Vinha, tá? Que é Quando a Escola é Democrática, um olhar sobre a prática de regras e assembleias na escola. Então, tudo a ver com a gestão. Esse aqui, uma indicação da minha professora da USP, da Valéria Arantes, Novos Paradigmas em Educação. Olha o tamanho dele, mas um livro também bastante significativo, porque ele vai concentrar nas abordagens construtivistas, na mediação,
Então, um livro bastante interessante. Retomo o Delataille com a questão da formação ética, do tédio ao respeito de si, porque lá nas perguntas, uma pessoa está dizendo que o aluno indisciplinado não respeita, e o Ives vem trazer uma proposta de que os alunos se encontram no momento de tédio e que tem que haver o respeito de si. Então, são livros, assim, muito bons de leitura fluente. O livro que eu falei para vocês, que foi objeto da minha tese de doutorado, O que o Jovem Quer da Vida, do Damon, né? Como pais e professores podem orientar e motivar os adolescentes. Então, traz muitos exemplos, traz modelização, algumas coisas que podem ser feitas, tá bom? E não só para adolescentes, mas a gente pode transpor isso para outros níveis. Aí eu trago também o conceito de obediência, que é da Luciana Caetano, ela é da Unicamp, da Unesp, eu acredito, e a relação pais e filhos. Muito boa leitura, com exemplos, tá bom? Trago também a ética na educação infantil, um ambiente moral na escola, que é da Rita de Vries e da Betty Zahn, muito indicado. E esse é o livro que me instigou na questão da moralidade. Aí eu comecei aqui O Educador e a Moralidade Infantil, uma visão construtivista. Esse livro é fruto da tese da Thelma Vinha, de mestrado ou doutorado, não me recordo, na Unicamp. Olha as minhas anotações aqui, gente. Isso tudo é marcador de página, porque isso aqui foi para mim uma bíblia educacional inicial. Tá bom? Então, as minhas contribuições. Ana, vamos para a nossa... nossa surpresa. Que deleite maravilhoso. A gente gostou, teve a oportunidade de aprender com quem tem essa vivência, tanto do âmbito do conhecimento na prática, né? Como também no conhecimento da literatura, né? Então, te ouvir hoje, essa manhã, foi um verdadeiro deleite, uma aprendizagem para a vida, né? Tanto no âmbito da gestão, como também nas questões para a vida mesmo, né? No nosso cotidiano. E eu vejo assim, o quanto que trouxe de contribuições relevantes para a nossa vida, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de todos que estão aqui presentes, né? que dispuseram do seu tempo para participar desse momento aqui junto conosco, e também prestigiando o seu trabalho e também tudo aquilo que você, ao longo da sua carreira, construiu com maestria e está aqui hoje socializando conosco. Então, eu, assim, só tenho mesmo agradecer por toda essa contribuição, pelas indicações. Aqui tem mensagens no chat do parabéns. Também tem o pedido, né? As meninas estão pedindo que gostaria de receber as perguntas e as respostas com os títulos, né? Eu caminho para você. Tá. Ela gostaria de receber todas as perguntas e as respostas com os títulos. Por quê? Porque, com certeza, né, são questões ali que compartilham, né, várias delas, às vezes elas colocaram uma, mas compartilham também, né, desses outros desafios. Então, eu acho importante mesmo ter esse compartilhamento, né? A Ângela coloca: gratidão, Maria, por compartilhar um pouco da sua vivência e também a oportunidade de participar. Então, eu gostaria de, nesse momento, abrir aqui, além dos agradecimentos, né, gostaria de abrir uns minutinhos, se alguém gostaria de dizer alguma palavra para a Maria, deixar as suas considerações,
nós podemos deixar alguns minutinhos nesse sentido, Maria, para ouvir o que é... Sim, sim. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Pode abrir o microfone. Se alguém quiser colocar. Aninha. Oi, a Ana, pode falar. Não posso deixar de agradecer. Muito bom, muito gostoso. Vou, de vez em quando, tirar mais algumas dúvidas com a Maria, se ela se permitir. Sim. Porque nos faz refletir. Muito do que você falou ali nos faz refletir. Confesso que por alguns momentos até assim, me deixou até emocionada, porque essa vivência da gestão, tudo isso que você falou, realmente faz parte ali do nosso cotidiano, do dia a dia, e essa reflexão que você ia fazendo ao longo do caminho, é uma reflexão que a gente faz mesmo, pelo menos eu também faço essa reflexão, quando estou indo para o trabalho, né? Porque a gente vai tentando organizar tudo aquilo que a gente tem para fazer, né? E essa reflexão de, nossa, mas será que tem tantos, porque quando você diz, né, problemas, né? E a gente acaba se fazendo essa pergunta mesmo, né? Será que tem tantos problemas? O que está acontecendo, né? E, assim, você fala, e agora? O que vai ser hoje? E eu até anotei aqui quando você falou, eu falei, gente, uma frase eu achei fenomenal, que você disse, a gestão não é um ambiente fácil, mas é rico. Não estava me ouvindo, Maria? Maria? Está ouvindo, normal. Tá. Que você disse que a gestão não é um ambiente fácil, mas é rico em experiências. E é muito rico, é uma vivência, assim, que eu acredito que todos deveriam passar por todas essas etapas, né? Ana, a minha internet falhou, eu não ouvi o que eu falei. Eu disse que você falou uma frase que eu até anotei aqui para mim. Que tá. A gestão não é um ambiente fácil. Mas ele é rico. Isso. Então, realmente, ele é muito rico, muito rico. E é engraçado porque, assim, quando nós estamos na sala de aula, ou em qualquer outro ambiente na escola, porque eu passei pela coordenação também, a gente não consegue ter a dimensão dessa parte do diretor. Porque, apesar de tudo estar interligado, é só você passando por aquilo que o outro está passando, na prática, para você conseguir observar isso, todas essas questões, e como é uma visão ampla da escola, né? Essa questão que você disse também de estar sempre ali fazendo essa intermediação, para que tenha um ambiente interligado, porque se não ficar interligado, não vai. Porque não é um só que resolve, não é um só que aponta os caminhos, né? Quando você trabalha em conjunto, fica mais fácil. E também, assim, lógico, até mesmo em conjunto pode acontecer de errar, claro. Mas acaba, de certa forma, sendo um pouco... menos, você tem uma probabilidade menor de errar, porque você, às vezes, pensa uma coisa, aí o coordenador fala, outra visão dele, o vice-diretor outra, o orientador outra, o professor outra, e aí você acaba chegando num consenso através daquelas informações e fazendo o melhor que você pode dentro daquilo que você ouviu. Então, isso é muito importante dentro da escola. Tudo que você disse agregou muito a mim, eu acredito que a muitas outras pessoas aqui. Sempre que eu tiver a oportunidade de ouvir vocês, eu vou ficar assim, muito, muito, muito agradecida, se eu puder ter mais essas oportunidades, porque nos faz refletir naquilo que nós estamos fazendo e naquilo que nós podemos fazer diferente,
O que eu posso mudar? O que eu posso agregar? Eu anotei a caixa de sugestões, o painel de sentimentos. São tantas coisas que você falou nesse curto tempo, que é por isso que eu estou pensando até de vez em quando dar uma ligadinha, se você assim permitir, né, Ana? Ligar para fazer alguma pergunta quando tiver. Aninha? Está me ouvindo? Sim? Porque realmente tudo que você disse, nós vivemos no cotidiano, dentro da escola, e passamos por muitas experiências, às vezes nos deparamos com aquilo que é novo para nós, que nós não imaginaríamos nos deparar, e temos que tomar ali alguma posição, assim como essa história do livro preto, que ele me emocionou bastante quando você contou, e às vezes a gente fala, e agora? Né? O que eu vou fazer nesse momento, né? Porque, de certa forma, quando o diretor chega, parece que realmente cobra-se uma posição, né, que tenha que ter a resposta ali do que deva acontecer. Então, assim, muito bom refletir sobre isso. A escola realmente é um ambiente muito rico, é muito bom ter essas experiências. Gosto muito da gestão, muito mesmo. Acho mesmo essa fala das experiências, como é rico em experiências. É muito bom. Então, todos que tiverem a oportunidade de trilhar esse caminho e passar por essas etapas, né, aproveitem, participem mesmo, aproveitem as experiências trocadas entre os colegas de trabalho, e se tiverem a oportunidade de ir trilhando esse caminho, como se fosse uma escadinha ali, né, vai passando degrau a degrau, porque é muito bom você também conseguir compreender o lado do outro. Então, quando você já passou pelo outro caminho, você consegue entender um pouco mais, né, do que o outro também está passando, e não somente você ali na sua posição. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Maria. Amei mesmo. Até quando eu vi assim que você colocou obrigado lá, eu falei, não termina, está muito bom, quero ouvir mais. Muito obrigada, viu, meninas? Agradeço. Desculpa aí a fala longa, mas estou muito feliz mesmo por ter participado. Obrigada. Por nada, Ana. Nós é que agradecemos a participação, né? Vou passar também para a Maria fazer as considerações. Eu acho que essa troca ela é muito positiva, e esse é o nosso objetivo mesmo, criar espaços de escuta, de troca e comunicação, né? Visando o aprimoramento desses conceitos, dialogando, né, com a prática, e também trazendo subsídios para aqueles que estão trilhando esse caminho e vão vir a vivenciar, né? Quero deixar registrado aqui o agradecimento da professora Cláudia, que falou excelente palestra, a Miriam, que falou quantos conhecimentos compartilhados, obrigada, Maria, a Patrícia, que coloca gratidão, Maria, e Ana, por essas oportunidades de adquirirmos conhecimentos tanto para a vida como para o meio educacional, meus agradecimentos. Então, isso tudo é fruto, né, desse movimento, né, de nós estarmos mesmo aqui compartilhando esse processo. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Pode fazer as considerações. Ana e pessoal, a partir da última palavra aí, né, conhecimento para a vida, eu deixo essa indicação para vocês. Por quê? Vou focar no meio educacional, na nossa profissão. Se nós não fizermos algo que temos como algo instituído para a nossa vida, nós não teremos isso só para a escola. Os meus primeiros ensaios, quando eu comecei a estudar, quando eu li esse livro da Thelma Vinha sobre moralidade, aí dava dicas da escutativa, da linguagem assertiva, tal. Quando surgia uma situação na minha casa, eu fazia a experiência. Até que um dia um filho meu, que já faleceu, ele virou para mim, que era o caçula, né? Ele virou para mim e falou, mãe,
Você está fazendo psicologia com a gente? Sabe? Então, você vai se apropriando de algumas situações e aí você vai por ensaio e erro. Você vai fazendo a aplicabilidade daquilo e vendo se acerta, se erra, onde precisa melhorar. Então, você faz isso na vida e na escola. E o que a Ana da Matrice falou também é importante. Não é um ambiente fácil, o ambiente da gestão. Ele é rico, sim, em muitas experiências e muito aprendizado. E uma coisa que eu gosto de dizer é que aprender é sofrimento. Então, a gente passa por sofrimento, mas a gente passa por muita alegria. E aí a junção disso é a nossa felicidade aí no trabalho, e não a nossa felicidade individual, mas a nossa e a do outro. Então, é por isso aqui que eu compartilho um pouquinho da minha vivência com vocês. E, Ana, proponho aí você organizar o sorteio desses 2 livros aí para seus estudantes, tá bom? Ah, Maria, muito obrigada mesmo. Enquanto nós estávamos na apresentação, eu fui marcando o nome de todos os que estavam presentes e para a gente fazer o sorteio com o pessoal que está aqui. Pode ser? Tá bom, pode. Gente, como nós estamos no Zoom, se fôssemos no Instagram, dá para fazer aquele sorteio virtual, né? Como nós estamos no Zoom, não tem como fazer um sorteio virtual, então foi manual mesmo, mas creiam, assim, eu fui da forma mais ética possível mesmo. Eu anotei todos os nomes, não sei se vocês estão vendo o potinho aqui. Coloquei dentro do potinho o nome de todos vocês e vou chamar a minha sobrinha ou meu esposo para pegar 2 nomes. E os nomes que saírem, 2 nomes, porque são 2 livros, né? Serão as pessoas que serão sorteadas. Pode ser, gente? Eu fiz assim mesmo, foi anotando o nome de todo mundo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o nome de vocês, fazendo um favor. Ó, não é nem eu que vou pegar, hein? É meu esposo que vai pegar aqui para vocês. Olha lá. Bom dia. Vem mais para cá para eles verem você na tela. Olha lá. Bom dia. Bom dia. Ó, peguei a folhinha 1. Peraí, pelo amor. Eu vou abrir esse daqui primeiro para depois abrir o segundo. Peraí. Vamos lá. Quem foi sorteado? Ah, não. Olha, vocês viram que foi meu marido que pegou, não foi eu. Olha aqui, ó. Ângela Cardoso, foi sorteado um dos livros da Maria Gomes. Olha que privilégio, gente. E o segundo nome sorteado? Alessandra. Alessandra também está aqui. Parabéns, Alessandra. Que legal. Aí, você viu que privilégio? Então, assim, muito feliz. Parabéns, né, a todos que ficaram até aqui conosco, participaram desse momento riquíssimo. Eu não tenho palavras para agradecer por todo esse compartilhamento, Maria, e toda essa beleza que você traz para nós, tanto do ponto de conhecimento da carreira, como também da vida, né? Deixo aqui os agradecimentos a todos que perguntaram aqui no chat, que também estão enviando aqui no particular, se será enviado material. Sim, será enviado para vocês. A Maria Gomes vai fazer colocar as respostas nas perguntas que ela selecionou e será compartilhado com vocês por e-mail também, tá? Deixamos aí como um insight os 2 livros que foram sorteados para que vocês se sintam instigados a continuar essa busca. O caminho do conhecimento, ele não tem fim, né? Ele só tem processos, e dentro desses processos nós vamos evoluindo. E do que vocês precisarem também, para todos que participaram, que estiveram aqui conosco, tanto nos cursos de graduação e pós-graduação, quem fizer a matrícula e
foi da turma que participou aqui da palestra, 20% de desconto na matrícula, tá? Então, isso é somente para as pessoas que estão aqui. Então, é uma oportunidade que nós estamos deixando só para quem participou, diferente das outras pessoas que entraram em contato depois. Aqui é específico a quem estava aqui presente, depois entra em contato conosco no particular e a gente dá continuidade a esse processo. E sim, todas as vezes que nós tivermos, ao longo desse ano, nós teremos outras palestras com temáticas que vão dialogar com vocês, com a prática do professor, do gestor, e vocês sempre serão bem-vindos. Compartilhem com os amigos, compartilhem com outras pessoas, porque é isso que vai nos indicando que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trazendo contribuição para vocês também. Tá bom? Mais alguma consideração? Podemos encerrar, Maria? Sim. Ô, Ana, as meninas aí que foram sorteadas, que ganharam o livro, se vocês se organizarem aí com o pessoal do grupo, poderia fazer o círculo do livro, né? Verdade. Faz o círculo do livro aí entre vocês, por empréstimo, né? Compartilhar com o outro, tá bom? Se soubesse, eu daria para cada um, mas eu não tenho. Tem uma pergunta que chegou para mim aqui no particular. Tem como adquirir o livro? Eu acho que não. Normalmente não. Tá. Não. Depois, posso ver e faço essa devolutiva para você, tá bom? Tá bom, então. Então, pessoal, nós estamos encaminhando para o final. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, né? Continuem compartilhando e nos acompanhando nas redes sociais. Mais uma vez, Maria Gomes, gratidão a esse momento, né? Único, raro, né? E tão precioso para a nossa vida. E gratidão a todos que estão aqui, né? Então, quando tiver próximos eventos, vocês serão comunicados pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Quem quiser abrir a tela, que eu vou tirar um print desse momento. Ana, só um minutinho. Como que faz para retirar o livro? Para retirar o livro, depois eu vou entrar em contato com vocês, nós podemos combinar, e a gente envia ou via Sedex para vocês, ou a gente marca um ponto para vocês retirarem. Ah, ok. Tá? Então, aí, quem quiser abrir a câmera agora, eu vou fazer um print desse encontro nosso. E damos aqui por encerrado o nosso evento na nossa manhã de hoje. Muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus.